Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para tirar a medida ideal da nossa máscara. Antes de a gente começar a falar do tamanho da máscara, dessa geometria da máscara, né? Tô mostrando para vocês aqui que existe uma norma da BNT, tá? Que regulamenta. Essa norma é a ABNT PR 1002 de 2020. Ela está disponível de forma gratuita no site da BNT. Nós também temos uma live que ficou gravada, tem o Facebook da BNT, e lá a gente pode ter todas as informações, tipo, como é que a gente deve utilizar a nossa máscara, o tempo, qual o material adequado, né? E tem uma coisa muito importante nessa norma que fala também sobre a durabilidade. A norma diz: recomenda-se que a máscara de proteção respiratória para uso não profissional resista a um mínimo de 30 ciclos de lavagem. O mínimo que ela deve resistir é isso. Mas, gente, se a gente for olhar num sentido mais amplo, quando a gente confecciona uma máscara de tecido, levando em consideração as lavagens, normalmente com 30 e poucas lavagens, o tecido já vai perdendo a fibra, tá? Então tem que ser um tecido adequado, mas a gente tem que estar observando isso. Se já está muito usada, muito desgastada, a gente vai abrir mão desta máscara, né? Eliminar corretamente, né, esta máscara e providenciar outras. A gente tem que ter mais de uma máscara sempre. Aqui fala das costuras, do modo como a gente deve utilizar, enfim, dos tamanhos adequados, dos modelos adequados e até de como tem que ser preso. Então, essa norma, ela está disponibilizada gratuitamente, né, no site da BNT, toda a prática recomendada, e também a gente tem que ter mais informações, tá, no site do Ministério da Saúde, que lá tem tudo, temos vídeos, temos tudo, ok? Tudo bem? Como que deve ser o tamanho da minha máscara, né? Eu tenho encontrado, às vezes, com colegas, conhecidos, e aí eu vejo a pessoa toda incomodada com a máscara. Pessoal, olha só, eu tenho que saber o tamanho da minha máscara. Via de regra, eu vou medir da ponta do meu nariz até o pezinho da minha orelha, tá? Aquele ali é o comprimento total que eu devo estar protegida. Ah, mas eu tenho visto máscaras aí que não vai até a orelha. Tudo bem, não há necessidade. Ela vai ficar bem próxima. Mas quando eu pego a medida da ponta do nariz até o pé da orelha, multiplico por 2, é o comprimento total do molde da minha máscara. Então, por exemplo, né, eu vou medir e descobrir que eu tenho 10 centímetros da ponta do nariz até o pé da orelha. Então, o meu molde da máscara, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele tem que ter um comprimento total de 20. Bem, o que acontece? Quando a gente passar as costuras, etc e tal, ela vai diminuir um pouquinho, mas vai ficar o suficiente para contemplar a minha área de proteção. Ah, e se eu não tenho uma fita métrica, eu só tenho régua lá das aulas de desenho técnico? Não tem problema. Você passa um barbantezinho, um pedaço de linha, né, nesse espaço entre o pé da orelha e a ponta do nariz, mede esse pedacinho de linha ou de barbante que você utilizou na sua régua e multiplica por 2. Então, uma forma que a gente vai ter de descobrir a medida da nossa máscara. Bem, vamos interpretar isso, né? Já falei aí. Se eu tenho 12 centímetros da ponta do meu nariz até o pé da minha orelha, eu vou ter uma face com comprimento total, né, de 24 centímetros. Então, a minha máscara vai ser o molde P desses que eu estou mostrando para vocês, né? A gente vai descontar as costuras, seja feita à mão ou à máquina, né? E a gente vai colocar uma máscara confortavelmente no nosso rosto. Ok, pessoal? Assim como a medida da altura da máscara, ela deve contemplar abaixo do nosso queixo até acima
da ponta do nariz, ou seja, tem que ficar tapado, tá? O nosso queixo, a nossa boca, o nosso nariz fica tapado e a máscara ela vai parar acima da nossa ponta do nariz. Bem, se a minha máscara tiver com tamanho errado, o que vai acontecer? Se tiver folgada, ela vai me incomodar. Se ela tiver apertada, ela vai me incomodar. Este modelo que eu vou passar para vocês no próximo vídeo é um modelo de máscara confeccionada à mão, como eu falei com vocês. Bem, e toda máscara, ela pode ser feita à mão? Não. A norma recomenda que quando for uma máscara com costura ao longo da posição vertical, que passa pelo nariz e pela boca, que não seja costurado à mão. Ou, se for costurado à mão, gente, tem que ser muito bem fechado o pontinho. Por quê? Para que a gente não deixe modos, furinhos, a costura muito aberta, que possa prejudicar o funcionamento da máscara, ok? Bem, então aqui agora a gente vai ver com relação a estes moldes que eu fiz aqui. Eu adaptei da internet por conta de tamanho e por conta do traçado do nosso rosto. Eu fiz uma máscara dessa para mim há um tempo atrás e eu não tinha experiência. E eu fiz como eu tirei. Aqui era reto, aqui também e a parte de baixo. Resumo. As bochechas do rosto não encaixavam direito aqui. Eu tinha feito uma costura reta. Ora, as bochechas do rosto, a minha pelo menos, aquela bochecha bem saidinha para fora e faz aquela curvinha. Depois eu fiz uma já colocando essa curvatura. Óbvio que ela ficou muito melhor. Bem, esta máscara aqui é um modelo simples, tamanho infantil. Observe que o comprimento total da minha máscara de ponta a ponta, do molde dela, tem 24 centímetros. Um raio externo aproximado de 15. Aí eu já estou falando da geometria da máscara, vocês não têm que se preocupar com esse raio, com esse segmento. Esse molde já vai estar pronto para vocês. Mas como eu estou associando a geometria, que é a disciplina que eu trabalho, né, desenho, então eu coloquei as informações de medidas. Essa máscara aqui, ela não leva costura, pessoal, na vertical. Aqui eu tenho um eixo de simetria, né, traço e ponto, como tem lá na norma da BNT, a parte de desenho técnico, né? E nesse eixo aqui, ela não vai levar costura. Então, essa máscara aqui, ela é muito segura para a gente fazer à mão. Ela não oferece riscos. Aqui vai ser a costura que vai ficar acima da ponta do nariz. E essa abaixo do meu queixo. Ou seja, a parte da boca e a parte dos orifícios do nosso nariz vai ficar completamente protegida, ok? Bem, a gente só deve colocar máscara numa criança acima de 2 anos de idade. Isso são recomendações pediátricas, porque a criança muito pequena ela não sabe lidar com isso. Então, ela corre o risco de sufocar. Então, esse aqui é um tamanho infantil. Normalmente, uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, ela contempla esse tamanho de máscara. Eu tenho que adequar as medidas, tá? Aqui eu tenho um tamanho P. Esse tamanho P da minha máscara, ela já vai, como que eu vou dizer, para uma pré-adolescente, como as crianças aqui em casa falam, né? Eu fiz para as minhas pré-adolescentes. E também aquela criança de 8 anos, 9 anos, mas que já é grandinha, né? Então, ela tem 25 centímetros de comprimento total do molde. Ah, é pouquíssima diferença. Mas, gente, esse 1 centímetro faz muita diferença. Aqui, a gente vai manter uma alturinha de 9 centímetros, tá? Também, ela não vai contemplar esses traçados todos aqui dessa máscara. Ele não contempla costura na frente. Aqui nós temos agora o tamanho M. Olha, o tamanho M, ele já aumentou bastante esse comprimento do traçado. O tamanho M,
é o tamanho que eu utilizo. Então, a gente vai ter a mesma altura central, mas a altura da lateral, ela já aumenta, tá? As aberturas dos vãos também já aumentam, tá? E aqui, eu tenho aqui, ó, falando do ponto de vista geométrico, que o meu objetivo aqui é a geometria das coisas, ver todo um trabalho de projeto e de um acessório, né? É super importante na nossa vida. Antigamente a gente esquecia a chave do cadeado do armário, a gente esquecia a chave do cadeado da bicicleta, a chave do carro, da moto. Agora a gente esquece também a máscara e volta correndo, né? Então, pessoal, essa máscara aqui é um tamanho M, ela fica super confortável no rosto, aquela que eu estou mostrando no início do vídeo, que eu confeccionei aqui com vocês. Essa tamanho aqui é a G, normalmente, né? Ela tem um comprimento aproximadamente de 30, tá? Aqui a gente tem uma concordância de 3 raios, né? Que fazem uma sequência aqui para fazer esse arco de aproximadamente 15 centímetros. Ela tem aqui uma largura bem maior, né? Uma altura do detalhe do nariz, né? Também bem maior e do queixo também. Essa máscara aqui, por exemplo, se eu engordar mais um pouquinho do que eu estou engordando nessa quarentena, eu vou ter que usar a G, né? Quem tem um rosto mais gordinho, é uma máscara bem masculina também, né? A maioria dos meninos, dos rapazes, tamanho G. Ah, mas olha, eu tenho o meu sobrinho que ele tá muito além do peso, ele é muito grande, ele é muito alto, né? Meu genro, meu amigo, meu namorado, eu vou crescer um pouquinho ela e vou fazer GG. Só que a GG, ela não é muito utilizada. Normalmente, a G comporta bem. O importante é realmente a gente saber qual é o tamanho da nossa máscara, ok, pessoal?